queridos preletores e líderes da iluminação, muito obrigada. Estamos então reunidos para mais uma vez estudarmos o ensinamento da Seichonoye através desta aula virtual. Agradeço imensamente pela oportunidade que teremos de estudarmos juntos. E o tema desta aula virtual é a revelação divina, a refeição da Seichonoye. E essa revelação divina consta no livro Revelações Divinas, escritas pelo professor Masaharu Taniguchi. E no livro, na página 125, consta essa revelação divina. Essa revelação divina foi escrita no dia 4 de novembro de 1930. Foi recebida sob inspiração pelo mestre Masaharu Taniguchi nessa data. E nós comumente utilizamos esta revelação divina, fazemos a leitura dessa revelação divina antes das nossas principais refeições, almoço e jantar, em todas as nossas atividades na Seichonoye, nas academias e também na nossa residência. Então, é uma revelação divina, aparentemente simples, uma análise bastante superficial dela pode nos levar a pensar equivocadamente que é uma revelação bastante simples, que tem um ensinamento bastante simples, mas, na verdade, quando nós nos propomos a estudar e verificar o seu conteúdo, nós podemos até nos surpreender, e foi o que aconteceu comigo. Eu me surpreendi com o conteúdo bastante profundo desta revelação divina, e a sua leitura e o seu entendimento traz para nós um grande despertar. Então, é bastante importante que, não só nesse, mas em todos os textos que nós temos da Seichonoye, nós possamos, então, estudar, compreender o seu significado, para que, dessa forma, nós possamos, então, com bastante convicção, fazer a sua leitura. Então, isso vale para as sutras sagradas também, vale para os cantos em louvor e todas as nossas revelações divinas. Todas elas têm um conteúdo bastante profundo, e o seu estudo realmente vale a pena, traz para nós um ensinamento maravilhoso. Então, essa revelação divina, ela enfoca não somente o agradecimento à refeição, porque ela nos remete ao conceito de que nós estamos fazendo uma oferenda a Deus que está no nosso interior. Então, por isso, a refeição é considerada uma cerimônia sumamente solene. Então, nós vamos nos alimentar através da conscientização dessa revelação divina de forma bastante consciente e com bastante sentimento de gratidão. Então, esse é o primeiro ponto que nos remete essa revelação divina. Mas, estudando com afinco, nós vamos então perceber que existem outros dois pontos muito importantes dessa revelação divina, e é em cima desses dois pontos que eu gostaria de direcionar o nosso estudo desse mês. Tá? Então, no início da revelação divina, ele diz o seguinte: na Bíblia consta que antes de apresentarmos oferendas ao altar, precisamos nos reconciliar com os nossos irmãos. Quando formos tomar as nossas refeições, também devemos proceder da mesma forma. Então, o que está dizendo esse primeiro trecho da revelação divina? Ele está nos remetendo ao conceito da reconciliação, da importância de nós nos reconciliarmos com os nossos irmãos. E aí buscando então qual seria essa referência na Bíblia desse primeiro trecho da revelação divina, então encontrei ali no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24, justamente esse trecho ao qual se remete a revelação divina. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta, e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Tá? Então, esse é o trecho a que se remete à revelação divina. Então, bastante importante essa questão da reconciliação. Então, se nós vamos oferecer alguma coisa a Deus, como é que nós poderemos oferecer alguma coisa se estamos com o coração magoado com o nosso irmão?
né? E existem também outros trechos da Bíblia que também remetem a esse mesmo conceito de reconciliação. E aí eu trouxe mais um trecho que é do capítulo do Romanos, né, o Evangelho segundo Romanos, capítulo 12, versículos 17 e 18. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Tá? Então, esse conceito, né, da reconciliação, do viver em paz e harmonia com todas as pessoas, é bastante forte também na igreja cristã, como nós estamos percebendo. O Papa Bento XVI também fez uma menção dizendo como é possível apresentar-se diante do altar para receber a Eucaristia se estivermos divididos e distantes uns dos outros. E mais à frente ele diz, a melhor oferta que podemos dar a Deus é a paz e a harmonia. Né? Então, é muito importante essa questão da reconciliação. E trazendo para a nossa literatura da Seichonoye, nós temos aí a nossa revelação divina da grande harmonia, né, que é um ponto muito importante, né, um dos textos mais importantes do nosso ensinamento, que fala justamente sobre essa reconciliação. Né? Então, selecionei alguns trechos, somente para nós recordarmos, né, todos têm conhecimento. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Essa é a razão porque te ensinei outrora, que era necessário reconciliar-te com teus irmãos antes de trazeres oferenda ao altar. Então, esse é o trecho que justamente remete também à revelação divina, refeição da Seichonoye, né? Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. E somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim. Porque sou amor, ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Então, como nós vemos, a nossa ligação com Deus Pai é justamente através da reconciliação. Nós só poderemos receber a sabedoria e o amor de Deus se estivermos reconciliados com todas as coisas do céu e da terra. Né? Então, não é possível procurar Deus ou pedir a orientação de Deus ou pedir que Deus realmente promova uma mudança na nossa vida sem que nós tenhamos feito essa reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Né? Então, esse é um ponto muito importante do nosso ensinamento, enfatizado várias vezes aí através do nosso mestre Masaharu Taniguchi e professor Seicho Taniguchi, professor Masanobu Taniguchi. Tá? Um outro ponto que vamos abordar aí nessa revelação divina é justamente a questão do pecado. Ele fala bastante sobre o pecado quando ele diz logo em seguida, ao te servires da primeira porção, toma-a pensando que é ela uma oferenda para obteres o perdão de Deus para os involuntários pecados de, até agora, teres sentido ódio ou cólera em relação ao semelhante. E aí, então, ele vem com a segunda porção e a terceira porção, sempre no sentido de pedir o perdão a Deus. Né? Então, a segunda porção é pedindo o perdão de Deus para os pecados das outras pessoas. E a terceira porção diz respeito, então, ao pedido de que não mais cometamos o pecado de odiar ou encolerizar em relação ao próximo. Então, gira esse trecho em torno da questão do perdão de Deus para os nossos pecados e os pecados das outras pessoas. E aqui nós chegamos num ponto muito importante, né, que o pecado, a questão do pecado também é um ponto muito importante do nosso ensinamento, porque ele é a chave para que nós possamos realmente encontrar o caminho da felicidade.
né? Enquanto nós estivermos com o sentimento de perdão, nós estaremos apartados de Deus, né? Da mesma forma que a reconciliação também é um caminho que nos leva a Deus, né? Então, eliminar a ideia de pecado também faz com que nós encontremos esse verdadeiro caminho da salvação. Mas a Seichonoye, ela nos ensina que o pecado não existe. Então, o pecado não existe originariamente. Então, algumas pessoas podem ler a revelação divina e pensar, mas se a Seichonoye ensina que o pecado não existe, por que em tantos momentos estamos aí falando sobre essa questão de pecado, o perdão do pecado e os pecados das outras pessoas? Aparentemente parece ser uma grande contradição, né? Mas é porque o perdão de Deus para os nossos pecados, ele tem aqui um sentido bastante importante, que nós vamos então estudar a partir de agora. O pecado, ele é um estudo que merece um aprofundamento, uma aula só para falar sobre pecado, então vamos passar aí rapidamente, né, os conceitos, e para que possa abrir caminho para estudarmos então com mais profundidade numa outra aula. Mas eu gostaria de utilizar, então, esse livro, A Humanidade Isenta de Pecado, que é um verdadeiro compêndio sobre pecado, né? Para que possamos realmente conhecer qual é o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado de eliminar o pecado, ou da inexistência do pecado, né? Então, eu vou utilizar esse livro para nós direcionarmos essa parte do nosso estudo. E justamente nesse capítulo, capítulo 5, o perdão do pecado sob o ponto de vista religioso. Tá? Então, nós vamos estudar alguns pontos desse capítulo, tá bom? Antes disso, nós vamos relembrar, então, na Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, nós temos ali o capítulo Pecado, né? E o que diz ali nesse capítulo Pecado? Vamos ler aí. Pois que o pecado é irrealidade, sombra da ilusão. Os Budas todos do universo remiram os homens e bem extinguiram seus pecados. Também Jesus Cristo, usando apenas de palavras, disse: são-te perdoados os teus pecados, e bem extinguiu os pecados. E também através da palavra faço escrever poemas da Seichonoye, e pelo poder da palavra revelo a natureza do pecado e faço com que o pecado volte ao seu nada original. Aquele que lê as minhas palavras extingue todos os pecados, pois conhece a imagem verdadeira da realidade. Aquele que lê as minhas palavras extingue todos os pecados, pois conhece a imagem verdadeira da vida, supera a morte e vive eternamente. Então, vemos aí, né, com quanta ênfase o anjo da Seichonoye vem e ensina que o pecado não é realidade, é sombra da ilusão. E o pecado, na verdade, é um encobrimento da nossa natureza verdadeira, é um encobrimento da nossa imagem verdadeira. Né? Então, como ele diz aqui, Jesus Cristo já veio e extinguiu todos os pecados, apenas dizendo, são-te perdoados os teus pecados. Né? Buda também, da mesma forma, remiu os homens e extinguiu todos os seus pecados. Mas, no entanto, nós continuamos com essa ideia de pecado arraigada no nosso subconsciente e continuamos sofrendo por causa dessa ideia errônea de pecado. Né? Então, vem a Seichonoye para nos mostrar, né, através do poder da palavra, através do conhecimento da imagem verdadeira da nossa vida, né, a Seichonoye vem nos mostrar que o pecado não existe, né, e que ele pode ser extinto apenas expondo esse pecado ou essa ideia de pecado à luz da imagem verdadeira. Né? Então, realmente, um ensinamento maravilhoso que vai tirar o peso do sentimento de culpa ou da autopunição, né? Através somente do conhecimento de que o ser humano, o homem, ele é totalmente puro, imaculado, isento de qualquer tipo de pecado, né? Isento de qualquer tipo de sofrimento. Então, esse é o princípio de salvação que a Seichonoye veio trazendo para os homens. Né? Então, nós precisamos realmente estudar e conscientizar dessa grande verdade.
Então, no livro A Humanidade é Isenta de Pecado, na página 198, o professor Masaharu Taniguchi, ele fala sobre o meio de eliminar o pecado. Tá? Então, ali na tela, é mesquinhez orar a Deus simplesmente com o propósito interesseiro de obter o perdão do pecado. Não adianta alguém dirigir-se a Deus imaginando-o externo a si próprio e pedir-lhe perdão ou adulá-lo, pois dessa forma o pecado não desaparece. O pecado só desaparece quando a pessoa se funde com a própria imagem verdadeira, absolutamente isenta de pecado. A treva não desaparece com meros pedidos verbais de perdão. A treva só desaparece quando é exposta à luz. Tá? Então, isso aqui é um ponto muito importante que nós precisamos atentar. Quando ele diz que não basta, né, nós nos dirigirmos a Deus pedindo-lhe perdão pelo pecado, considerando Deus um ser externo, um ser que está fora de nós, né? E aí, então, humildemente vamos lá e pedimos, né, abaixando a cabeça, Deus, perdoe os nossos pecados, perdoe os nossos pecados. Né? Então, Deus não é um ser mesquinho que só vai perdoar os nossos pecados porque nós estamos ali fazendo a oração. Né? Deus é nosso Pai e a sua luz, né, ela permeia todo o universo. Então, ele não faz chover apenas sobre uns e sobre outros não. Né? Ele emana a sua luz e o seu amor para todas as pessoas. Então, Deus não tem essa necessidade de que nós estejamos ali implorando pelo seu perdão para que Ele possa, então, distribuir sobre nós ou fazer jorrar sobre nós a sua salvação. Então, não é dessa forma que funciona. Né? Então, nós precisamos tirar essa ideia de que Deus é um ser externo a nós, um ser que está fora de nós ou fora do nosso alcance, né? E nós vamos, então, através da oração, pedir benefícios ou perdão para esse Deus que está do lado de fora. Nós temos que nos conscientizar de que Deus está dentro de cada um de nós. E aí ele diz que o pecado só vai desaparecer quando nós nos fundirmos com a nossa própria imagem verdadeira, absolutamente isenta de pecado. A treva não desaparece com meros pedidos verbais de perdão. Né? A treva só desaparece quando é exposta à luz. Então, quando nós expomos os nossos problemas, os nossos defeitos ou as situações negativas, quando nós expomos tudo isso à luz, nesse momento a treva vai desaparecer. Né? Mas enquanto nós estivermos reforçando essa questão de que o pecado existe, achando que o pecado existe, o pecado me faz sofrer, nós estamos, muito pelo contrário, sedimentando cada vez mais essa ideia de pecado no nosso subconsciente e causando ainda mais sofrimento, como se fosse uma grande bola de neve que vai aumentando e aumentando. Né? Então, muito pelo contrário, nós precisamos expor à luz da imagem verdadeira para que essa treva realmente desapareça. Tá bom? E aí, na página 201, o professor continua explicando, e ele vai num crescente maravilhoso, e quando nós vamos compreendendo, né, vai então surgindo dentro de nós uma luz muito forte, uma alegria muito grande de descobrirmos que realmente somos totalmente puros e isentos de pecado. Né? Então, na página 201, o professor continua: os pecados não acabarão mesmo que você os pague um por um, assim como a treva não desaparecerá por mais que você tente jogá-la fora. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que, enquanto nós acreditarmos que o pecado tem existência verdadeira, né, mesmo que você pague esse pecado um por um, ou que você lembre de todos os maus atos e um por um você tente eliminar, você não vai conseguir, né, porque você está acreditando que ele tem existência verdadeira. Então, nós precisamos, na verdade, acreditar que ele vai desaparecer apenas jogando a luz da imagem verdadeira nele. Então, para eliminar o pecado, basta você fundir-se com a imagem verdadeira.
Tá? E aí ele chega assim no ponto máximo dessa explicação, né? O auge dessa explicação, quando ele diz que o perdão divino significa a eliminação do próprio pecado, a redução do pecado à nulidade original. Tá? Então, essa é a definição de perdão divino. Então, quando nós estamos na revelação divina, a refeição da Seichonoye, pedindo perdão a Deus, estamos pedindo esse perdão divino, na verdade, nós estamos querendo dizer que o pecado precisa voltar para o seu nada original. Essa é que é a ideia. Então, se o pecado não tem existência verdadeira, vamos então pedir a Deus que faça com que esse pecado volte ao seu nada original. Então, isto significa o perdão divino, tá? Conforme está escrito aqui no livro A Humanidade Isenta de Pecado. E aí nós vamos lembrar, então, aquela parte da Sutra Sagrada que diz também que não há pecado que tenha sido cometido e nem há pecado a ser resgatado. Então, é aquela questão de que nós não precisamos pagar o pecado um por um para que ele desapareça. O pecado não tem existência real. Essa é que é a grande verdade. Então, nós precisamos reconhecer a todo momento a imagem verdadeira da vida, a imagem verdadeira de todas as coisas, né? Para que, então, esse pecado que acreditávamos ser algo existente, acreditávamos ser algo que fosse concreto, ele volte ao seu nada original. Tá? Então, isso é o que ele quer dizer aqui nesse trecho. E lá na frente, na página 211, ele vai mais longe ainda. Ele cresce nesse conceito e ele vai mais longe ainda quando ele fala sobre a destruição do pecado. Né? Então, não basta apenas falar que o pecado não existe, ou tentar eliminar o pecado, ou ignorar o pecado, e dessa forma, então, jogá-lo cada vez mais para o subconsciente. Nós precisamos destruir a ideia do pecado. Né? E é uma fala muito forte do professor Masaharu Taniguchi, né? Porque é a questão realmente de eliminar totalmente, né? É destruir o conceito do pecado. E aí ele fala, então, assim, na página 211. Descobrindo o pecado, deve-se conscientizar. Isto foi um ato do falso eu, totalmente oposto à minha imagem verdadeira de filho de Deus. O meu verdadeiro eu não comete erros como este. Com isso, se desfaz o pensamento que mantinha o pecado, e este se dissipa espontaneamente. Né? Então, essa ideia do pecado, ou os maus pensamentos, os maus sentimentos, essas vibrações negativas, elas têm uma chamada força de inércia, força inercial. A força dela continua causando seus efeitos, mesmo depois que nós paramos de pensar nela. Né? Então, é a força do hábito, a força inercial de pensamentos e atos maus. Então, o professor Masaharu Taniguchi nos diz que para destruirmos o pecado, nós precisamos fazer desaparecer essa força do hábito, essa força inercial desses pensamentos. E somente dessa forma, então, é que vai acontecer a extinção completa dos pecados, a destruição dos pecados, para que surja, então, daí a nossa imagem verdadeira, perfeita e imaculada, como é desde o princípio, desde a sua origem, conforme Deus nos criou. Tá? Na página 214, ele fala sobre a importância da meditação Shinsokan nesse processo de destruição da ideia do pecado. Tá? Então, ele fala assim, a meditação Shinsokan nos permite penetrarmos no mundo onde o mal não existe e fundirmos-nos com a nossa imagem verdadeira. Né? Então, como ele disse lá atrás, para que nós possamos então extinguir a ideia do pecado, nós precisamos nos fundir com a nossa imagem verdadeira. E o método para fazer com que estejamos fundidos com essa imagem verdadeira é justamente a prática da meditação Shinsokan.
né? Durante a meditação Shinsokan, nós vamos então aprofundando a nossa consciência, aprofundando a nossa convicção de que somos filhos de Deus e aceitamos docilmente essa condição de filhos de Deus, puros, imaculados e perfeitos. Então, através dessa conscientização, nós vamos então fazendo manifestar cada vez mais essa luz, fazendo manifestar cada vez mais nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas palavras que nós proferimos, essa imagem verdadeira, perfeita, iluminada. Então, a meditação Shinsokan, ela tem essa força de fazer emergir esse Filho de Deus maravilhoso que está escondido dentro de cada um de nós. Então, precisamos nos aprofundar na prática da meditação Shinsokan para que possamos, então, nos libertarmos dessas ideias errôneas, tanto as ideias errôneas de pecado, de sofrimento, de doença e de morte, Então, através da conscientização de que somos filhos de Deus perfeitos, E aí ele fala uma coisa muito interessante, aqui ainda sobre a meditação Shinsokan. Cristo nos compara para nós que o pecado é como se fosse uma dívida, O pecado é como se fosse uma dívida. E nós precisamos pagar as nossas dívidas, E aí o professor Masaharu Taniguchi, ele nos explica essa questão que é bastante interessante. A meditação Shinsokan, isso na página 214 também. A meditação Shinsokan não consiste em inocentar a pessoa que mantém o pecado. Olha que interessante, Não consiste em inocentar a pessoa que mantém o pecado, a pessoa que tem a ideia arraigada de pecado na sua mente, Mas consiste em fazer com que ela manifeste a imagem verdadeira perfeita e elimine o pecado, a força inercial de atos e pensamentos maus. E aí aqui que é o interessante. Não é que, por meio da meditação Shinsokan, a pessoa seja perdoada sem pagar a dívida. Não adianta querer fugir, de pagar essa dívida, tá? A pessoa, ela vai, através da meditação Shinsokan, ela vai, então, fazer surgir a riqueza da imagem verdadeira e, com isso, automaticamente a dívida é paga. Olha que interessante. Automaticamente, quando surge a imagem verdadeira, a dívida está paga. E como surge o positivo, automaticamente desaparece o negativo. Olha que bonito, Então, nós não vamos simplesmente eliminar, E aí é interessante essa associação que o mestre Masaharu Taniguchi faz, De que uma pessoa, quando ela tem uma dívida, e ela vai pedir perdão por essa dívida, para o seu credor, por favor, perdoe a minha dívida. E aí mesmo que essa pessoa venha e fale a sua dívida está perdoada, isso não quer dizer que a pessoa está isenta de pagar essa dívida. Então nós não podemos simplesmente dizer perdoe a minha dívida, mas eu não vou pagar mais. Então, como a minha dívida está perdoada, eu não preciso pagar mais. Não é isso, E é isso que o mestre nos fala aqui também. Que a meditação Shinsokan não é esse ato de você ser perdoado da sua dívida e com isso você não precisar pagar mais. Mas esse pagamento da dívida, ele é feito apenas com fazendo fluir essa imagem verdadeira, E aí dessa forma, através dessa luz, através dessa iluminação, automaticamente o pecado desaparece. Automaticamente desaparece o negativo, automaticamente a dívida está paga. Então, bastante interessante esse trecho e poderíamos aí estudar com mais profundidade para podermos adquirir a convicção nesse trecho, nesse ensinamento. E continuando aí a revelação divina, e ao teres em mãos um líquido a ingerir, toma-o pensando que por meio deste ato simbólico os pecados de todas as pessoas são lavados e eliminados da tua mente.
Então, aí, ele já diz, autoexplicativo, é um ato simbólico. Então, no momento em que nós estamos ingerindo um líquido durante a refeição, que nós imaginemos que, através desse ato simbólico, todos os pecados, todos os karmas negativos, todos os sentimentos negativos estão sendo lavados e eliminados da tua mente. Tá? Então, eliminados da tua mente. Continuando aí a revelação divina, ele fala: ao doente a quem foi ministrado o remédio, deve dividi-lo em 4 partes e tomá-lo com a mesma mentalização. A mesma mentalização é aquela que diz, a primeira porção, para que sejam perdoados os meus pecados, a segunda porção, que sejam perdoados os pecados das outras pessoas, e a terceira porção, que nós não voltemos a cometer esse mesmo pecado. Então, através da destruição do pecado, conforme nós falamos, então nós não voltaremos a pecar mais, não voltaremos a errar mais. E aí ele diz, com certeza se restabelecerá rapidamente. Então, aqui, na verdade, o professor Masaharu Taniguchi, ele fala sobre um passo a passo, vamos dizer assim, um passo a passo para tomarmos a nossa medicação. Tá? E aí, utilizando aqui A Verdade da Vida, volume 37, na página 71, as palavras do dia 22 de fevereiro, ele explica justamente sobre esse trecho da revelação divina, que fala dos remédios. E ele diz o seguinte nesse trecho: na obra A Verdade da Vida, não se faz recomendação do uso de remédios aos que não estão utilizando, mas recomenda o doente a quem foi ministrado o remédio. Então, se por acaso tiver sido ministrado um remédio, ou se tiver sido recomendado um remédio, então ele deve tomá-lo com essa mentalização. E não está escrito, não tome remédios, e nem diz, pare de tomar remédios. Assim sendo, se há pessoas que abandonam o remédio após a leitura da Verdade da Vida, é porque, despertando para a verdade de que originariamente a matéria não existe, ou originariamente o fenômeno não existe, passam a confiar mais na força curativa natural da vida do seu interior e a depender menos dos remédios materiais. Tá? Então, é como se nós estivéssemos, através dessa mentalização, aliando ao procedimento de tomar remédios, nós estaremos, então, aumentando a força curativa de Deus, essa força curativa natural. E mentalizando dessa forma, nós vamos gradativamente nos desprendendo da necessidade de recorrer à matéria para que o nosso organismo se recupere. Então, nós vamos aí despertar a força curativa natural que existe já naturalmente dentro de nós, mas que por estarmos com esse pensamento arraigado da existência da matéria e do corpo carnal, nós então estamos como que impedindo que essa força curativa se manifeste. Tá? Então, essa mentalização serve para essa finalidade. Tá? E aí, finalmente, a revelação divina, perdoemos os pecados de todas as outras pessoas, para que também os nossos pecados sejam perdoados pela grande vida que é Deus. Se fecharmos a nossa mente, não perdoando aos nossos semelhantes, também a força curadora da grande vida cessará e não poderá fluir para o nosso interior. Então, aí fechando a revelação divina, mais uma vez nos exortando à questão da reconciliação e à questão da busca do perdão divino, mas o perdão divino naquele sentido de que nós precisamos fazer com que o pecado volte ao seu nada original. Então, vamos aí entender que se nós fecharmos a nossa mente para o perdão, a força curadora da grande vida também não poderá fluir para o nosso interior. Então, nós precisamos abrir as portas, abrir o nosso coração, para que realmente possamos manifestar o melhor que temos dentro de nós. E,
buscando novamente as referências bíblicas, né, nós encontramos aí também, né, referências que remetem a esse mesmo ensinamento no Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoares, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. E também em Efésios, capítulo 4, versículo 32, antes, sede uns para com os outros, benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Tá? Então, bastante forte tudo isso, né? Traz para nós uma profunda reflexão. Então, penso assim que essa revelação divina, como falei no início, ela não tem somente o objetivo de fazer agradecer a essa refeição, né, e aos benefícios, ter esse sentimento de gratidão para com todas as coisas, quando nós nos alimentamos, não tem somente esse sentido, mas tem também o sentido de renovarmos diariamente esse voto, né, de aprofundarmos essa conscientização de que o pecado não existe, de que eu não sou um ser carnal e que eu sou um ser puro e imaculado, perfeito, e a minha imagem verdadeira, tal qual Deus criou, é perfeita e maravilhosa. Então, cada vez que nós fizermos a leitura dessa revelação divina, que nós estejamos de fato renovando essa conscientização para que ela se aprofunde e ela então se entranhe em cada uma de nossas células, para que nós possamos então, dessa forma, manifestarmos o verdadeiro Filho de Deus que nós somos. Agradeço pela oportunidade de termos estudado juntos essa maravilhosa revelação divina e que possamos, então, aprofundar o nosso estudo a respeito do pecado e a respeito da reconciliação através da leitura dos livros da Seiichi Onoye. Muito obrigada a todos. Muito obrigada.